Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, também pelo YouTube, sempre com a participação e a presença do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre a sua indispensável companhia. O assunto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Nós vamos tratar mais detidamente dos itens 11 a 13. Mas esse é um capítulo bastante interessante, né? Porque ele nos remete a um dos grandes, entre tantos, ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí vem várias questões, né? Nesse capítulo, perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários e outros tantos. E o que nós vamos partilhar hoje, aqui nesse espaço, é, como disse, os itens 11 a 13. Não julgueis para não serdes julgados. O que Jesus transmite como lição, como ensinamento? Qual é a mensagem desse capítulo, desses itens específicos e desse tema, Jorge Brandão? Não julgueis para não serdes julgados. Bom, esse item é de suma importância também para todos nós, né? Porque é difícil, mesmo que não se fale, né? A gente muitas vezes tem esse pensamento de julgar, né? Então, isso é algo que ocorre mesmo. É importante nós jogar luz sobre esse tema, porque quando Jesus nos pede, né, para não julgar, para não sermos julgados, ele está falando de relacionamentos, né? Ele está falando de convivência, da importância que nós temos da convivência, do aprendizado que nos traz a convivência uns com os outros, né? Porque nós não podemos saber se nós temos condições de perdoar se nós não formos agredidos, se nós não formos ofendidos, né? Nós não temos como saber se nós somos misericordiosos se nós não passarmos por uma situação que exige a nossa misericórdia, né? Então a convivência no mundo é muito, muito importante, até porque assim, são tantas, vamos dizer assim, coincidências acaso não existe. Por exemplo, nós estamos no mesmo planeta, estamos no mesmo país, estamos no mesmo estado, na mesma cidade, com os vizinhos, com o pessoal do trabalho junto. Será que isso tudo é acaso? Então, essa convivência, ela exige compreensão, exige diálogo, né? E o não julgamento é fundamental para que nós possamos realizar uma boa convivência com os outros e até conosco mesmo. E somos capazes, Márcia, de enfrentarmos esse desafio sem cairmos na tentação de julgar e condenar o outro? Essa é uma análise individual, né? Não tem como, de forma coletiva, a gente tecer esse comentário de maneira geral. É muito pessoal, até porque os nossos julgamentos eles são construídos ao longo do tempo. A nossa capacidade de interpretação. A gente não se formou do nada, né? O espírito milenar, várias experiências, várias vivências que vai criando caixinhas, né? Então a gente é meio que movido por essas caixinhas hoje. E às vezes, nesse caminhar da vida, a gente pouco se detém no porquê de alguns condicionamentos que estão postos ali e não se dá conta que são reproduções de comportamento porque se habituou a agir e pensar daquela maneira ao longo de todo esse treinamento de vida que se teve, né? Então, sobre homossexualidade, puxo lá a caixinha da homossexualidade, meu pensamento é esse, pronto. E eu não paro para refletir, poxa, por que eu estou pensando assim? Né? O que me leva a pensar dessa maneira? Por que eu já não avalio de uma outra forma hoje? Porque eu entendi que era assim, me ensinaram que era assim, e é assim que funciona, e pronto, eu jogo aquela caixinha e jogo todo esse processo para dentro daquilo e dou o meu parecer, como um julgador. E não me dou conta disso, que são processos inconscientes. E isso vale para tudo, para qualquer interpretação, acerca de família.
família, a estrutura é essa, ponto final, é assim que eu aprendi, é assim que ao longo de toda a história vi meus familiares viverem e não há como ser de outra maneira. O que estiver fora da caixa, eu julgo de maneira inadequada. Não se adequa aos padrões que eu estabeleci. E eu não me dou conta, muitas vezes, que eu me torno preconceituoso, que eu separo pessoas de um meio de convivência, que eu excluo pessoas e me posiciono de maneira muito hostil diante do mundo. Quando o convite da espiritualidade ao tratar desse tema é justamente que a gente se observe nesse cenário todo e comece a revisar padrões de comportamento e conceitos pré-estabelecidos que a gente já traz de longa data. Diógenes? A questão do julgamento, da crítica também, tem muito, né, as nossas dificuldades de tolerar, de compreender a diferença do outro. E sempre que a gente faz alguma crítica, algum julgamento, há lá no inconsciente, muitas vezes, uma necessidade de nos sentirmos melhores que os outros. Né? Tem uma certa vaidade, um certo narcisismo, porque, sei lá, a Márcia comete algum erro, eu vou lá e digo assim, pô, como é que a Márcia fez isso? Indiretamente, eu estou querendo dizer para o Vicente, Vicente, eu não faço aquilo que a Márcia faz, viu? Ou seja, nesse sentido, eu sou melhor que ela. Na dificuldade de se elevar, tu corta a cabeça do outro. Talvez nesse ponto eu não faça agora. Mas é muito provável que eu já fiz em algum outro momento ao longo da minha caminhada. Então, quem sou eu para chegar e apontar para a Márcia o que ela está fazendo de errado? Né? Tem uma passagem de João que diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Ou seja, Jesus, quando criticava os fariseus, os chamava de hipócrita e tal, né? Não tinha nenhuma intenção de querer se sentir melhor, não tinha nenhuma vaidade, não tinha nenhum orgulho, nada ali. Né? Ele falava porque aquilo era necessário, era importante, era um despertar para aquelas pessoas ali. Exatamente. Mas a maioria não faz assim. A maioria tem ali um quesinho de querer entrar numa comparação com o outro, né? E é algo muito isso, né? Muito automático. É um vício de comportamento. E como é difícil a gente trabalhar um vício de comportamento, porque a gente tem que estar consciente a todo momento nas nossas atitudes, na maneira no que pensamos, né, naquilo que interpretamos. Então é difícil, mas não é impossível. É um trabalho que a gente tem que treinar todos os dias, né? Tem um livro do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Ceifa de Luz, em que ele aborda esta questão com o viés, inclusive, da autoproteção. Autoproteção. E aí, ele começa trazendo uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então ele destaca como fundamentais a gentileza, a compreensão, a tolerância, o respeito como garantia de paz recíproca. Quantas oportunidades preciosas, ele salienta, temos perdido unicamente por desatenção ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas agressões vibratórias e oportunidades preciosas, quantas agressões vibratórias, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós, ou contra nós. Uma questão de autoproteção. Então, esta crítica que às vezes se faz, e esse julgamento, e junto com o julgamento, a condenação, também seria uma forma de autoproteção. Como disse o Diógenes. Não, alguém está fazendo, mas eu não faço. Uma autoproteção, uma prevenção, ou quem sabe, uma maneira de mascarar aquilo que nós sentimos. Eu penso como ele, como ela. Eu gostaria de dizer o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Eu gostaria de fazer o mesmo julgamento, a mesma condenação. Mas não. Me abstraio de assumir uma postura, usando outras formas de manifestação de outras pessoas para esconder aquilo que muitas vezes tem no meu íntimo. Então também seria uma forma de escondermos
nossos sentimentos quando nós utilizamos outras manifestações para dizermos, quem sabe, aquilo que nós gostaríamos de dizer ou para esconder. Acho que todo mundo conhece, né, aquela questão de apontar o dedo, né? Quando a gente aponta o dedo para alguém, 3 dedos estão apontados para nós. Sim. Então, e ainda dá para dizer que um dedo está para Deus, né? Deus está vendo tudo isso. Então, essa questão é uma fuga, né? Acho que como tu falou, gente, isso me parece uma fuga. Agora, a questão é, se nós perguntarmos para uma pessoa assim, eu estou buscando emprego, mas por que tu quer emprego? Eu quero um emprego melhor e tal, mas por que tu quer um emprego melhor? Não, porque eu preciso ter mais condições de vida e tal, mas por que tu quer ter mais condições de vida? Vai acabar, no fim, ele vai dizer assim, porque eu quero ser feliz. No fundo, todos nós queremos ser felizes, só que nós entramos em espinheiros, né, em caminhos equivocados, né? Por isso é importante a misericórdia, porque quantas vezes nós todos já não percorremos esses caminhos, né? Pois é. Essa que é a ideia, a gente tem que ampliar, né? A gente sempre amplia, a gente ficar fazendo um recorte fica mais complicado de compreender. Mas um dia eu também já pisei na bola, um dia eu também já andei naquele ponto, né? Ainda pisamos muitas vezes. E aí um dia eu poderei voltar. Ainda poderei ainda. Não, e se não pisou, gente, a gente vai pisar. Porque eu costumo dizer e brinco, né? E brinco falando sério, eu não erro mais por falta de oportunidade. Porque eu não tenho uma estrutura moral assim, ao ponto de dizer, olha, se tal situação acontecer na minha vida, minha postura vai ser essa e eu não vou me corromper. É difícil tu dizer isso. É difícil porque a gente não está vivendo aquele momento. É claro que a gente já tem alguns reservatórios morais, que é a formação dessas caixinhas. Sim. Né? Alguns reservatórios a gente já tem. Mas, em última análise, não tem como tu mensurar qual vai ser a tua reação, que foi a tua fala inicial ali, como eu vou reagir no momento em que a vida me convidar a atuar daquela maneira. Aí volta a fala do Diógenes, né? É muito fácil julgar, mas eu não sei como eu reagiria naquele momento, naquela situação, né? Será que se eu estiver exatamente naquele cenário, eu vou agir daquela maneira, como eu julgo que seria a melhor postura? Né? A gente tem alguns filtros, mas em realidade, às vezes, eu ainda não fui submetido a determinada situação, porque a espiritualidade conhece meu temperamento, minha conduta, e sabe que eu ainda não tenho condições de passar. Então é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro e dizer, ele traiu, ele mentiu, ele fez, mas eu estou num patamar e numa condição onde a vida não me convidou a experimentar aquela propositura ainda. Né? Somente depois que passar por todo esse processo ou viver a experiência, amadurecer em determinado nível, é que eu vou poder voltar com grandeza para auxiliar e não para julgar. E aí que está o gato. Inclusive, quanto mais nós evoluirmos, menos nós vamos julgar, porque mais nós vamos compreender o outro. É porque, às vezes, né, a crítica, o julgamento e a condenação é também uma forma de buscarmos autoafirmação. Sim. Autoafirmação, reconhecimento. Ele é capaz, né, de ter esta compreensão, mas se eximindo de assumir a sua verdadeira responsabilidade. E aí Jesus tem, nesse mesmo capítulo, no item 9, uma questão que é direta, vai direto ao ponto. Quando Jesus diz o seguinte, o título é O Argueiro e a Trave no Olho. Eu acho esse exemplo de Jesus assim, né? Olha, uma sacudida. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? E aí ele usa essa expressão que o Diógenes há pouco referiu. E ele foi duro. Hipócritas. Hipócritas, Jesus. Hipócritas. Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus capítulo 7, versículos 3 e 4. O argueiro, outros chamam de cinza do olho. Cisco. Cisco do olho, exatamente. Cisco do olho. Às vezes uma pequena coisa no olho do outro que a gente percebe, dá uma dimensão enorme. E carregamos muitas vezes essa trave que é aquela madeira que serve de sustentação para construções, a viga mestra. É isto que Jesus chama a atenção.
para estabelecer a diferença entre aquilo que nós estamos vendo no outro e propositadamente deixando de assumir em nós mesmos. Nós transferimos no julgamento do outro falhas, erros que nós não aceitamos, ou não queremos corrigir, ou não conseguimos superar. Tá? Então por isso Emmanuel chama a atenção nesse livro para a questão da tolerância, da compreensão, da paz, do entendimento, da caridade. É uma prática de caridade, compreender, aceitar o irmão com as suas diferenças, tá? Até de pensamento, de concepção, de opção, de todas essas coisas que às vezes tornam os outros diferentes do que nós achamos que seja o modelo ideal de comportamento. E olha o final da fala do Cristo, né? Tirais a tua trave e vedes como podes tirar o cisco do olho do outro. Não é acicatar o cisco no olho do outro. Ou seja, como ajudar. Reconhecer a tua dificuldade para que tu possa fazer um movimento de auxílio. Não para que tu vá lá fazer o julgamento, então. Tá, reconheci, eu também tenho, posso ir lá julgar. Não! Você precisa... E aí entra a fala do Jorge, que ele tinha falado, né? Ver como auxiliar o processo. Sim. Olha só, na questão 21, né? No item 21 do capítulo 10, é muito importante, quando tu citou ali, Vicente, a questão que Jesus condenou os fariseus, chamou de sepulcros caiados, até porque ele estava fazendo uma crítica, ele estava fazendo uma crítica que era necessária. Por quê? Porque os fariseus, na época, ainda eram referência para os demais. Eles achavam que aquilo que eles faziam que era o correto. Então, no item 21, a pergunta que Kardec faz é muito interessante. Há casos nos quais é útil revelar o mal do outro? Existem casos que pode, e aí nessa questão é respondido. Se o mal dele só atinge ele, e ele não temos como interferir. Agora, se o mal que ele está fazendo atinge os outros, sim, por uma questão de caridade com a grande maioria. Né? Aqui é colocado. Né? Então diz assim, é preciso a soma das vantagens e dos inconvenientes para tomar uma atitude consciente. Né? Então há necessidade muitas vezes, né? Tu tem um amigo, né? Tu tem uma pessoa que te enganou. E quando tu olha, aquela pessoa está lá negociando com teu amigo. Tu não vai falar pro teu amigo, né? Tu não vai dizer, olha, presta atenção, abre o olho. Né? É uma necessidade que o mal não se expanda. Né? Mas é isso. Sempre vai se resumir naquilo. As boas intenções. Sim. Qual é a minha intenção em chamar a atenção do outro? Qual é a minha intenção em julgar ou criticar ou querer dar um conselho? Esse entende? É o gatilho. É a boa intenção. O que o Evangelho traz, o que Jesus quer nos dizer é o seguinte: é a tua intenção de humilhar, é a tua intenção de não ser indulgente, é a tua intenção de rebaixar, de querer se sentir melhor que o outro. É nisso que o julgamento e a crítica não faz sentido. E olha aqui, a Sócrates, bem aquilo, Márcio, que tu falou, como que tu vai tirar o cisco? Né? Olha o que Sócrates traz aqui. O Sócrates ele criou a palavra maiêutica, né? Que é a arte de partejar, ajudar a dar a luz, porque a mãe do Sócrates era parteira. Então ele tinha um método de fazer, por exemplo, eu sei que a Márcia tá pisando na bola, não é legal aquele comportamento dela, mas como é que eu faço... Será que é o momento? Como é que eu faço para ela despertar, para saber que não é por aí? Então eu não vou chegar te apontando o dedo, te agredindo. O que Sócrates faz? Tem aqui um diálogo em que um homem chegou e disse assim, não, aos bons tem que se dar prêmios, tem que se cuidar, tem que se proteger, e aos maus tem que punir, tem que prender, tem que fazer pagar. Aí Sócrates disse assim, o que é justiça para ti? É óbvio que Sócrates estava contra ele, mas olha como Sócrates chama a atenção dele. O que é justiça para ti? E o homem fala, justiça para mim é fazer o bem. E aí o Sócrates diz, e se alguém faz o bem apenas para os amigos e o mal aos inimigos, isso é justo? Aí o homem fala, talvez não. E aí Sócrates diz, então, a justiça depende de quem recebe o bem? Ou ela deve ser imparcial? Assim, a pessoa reformula seu pensamento e começa a enxergar a justiça de forma mais profunda. Então era a maneira que Sócrates tinha de fazer a crítica dele, mas ajudando o outro a pensar. Então, na verdade, quem vai chegar à conclusão é o outro.
Ele só auxilia, que é o questionamento socrático que a gente fala, né? Exatamente. Devolver com uma pergunta. E com isso ele vai despertando. Exatamente. Despertando a capacidade de raciocínio do outro, que tem comportamentos diferentes. O outro vai acabar se criticando. Vai incluir na linha de... E nisso que tu falou, eu lembrei da questão do Sócrates, né, que a mãe dele era uma excelente parteira, era reconhecida ali na região. Chegaram algumas pessoas e disseram: olha só, tu tem que ampliar a tua palavra, porque tu tá fazendo um bem muito grande aí, tu tem que ampliar para mais pessoas. E ele disse assim: minha mãe é uma excelente parteira, mas ela não conseguia fazer parto em quem não estivesse grávida. Então tudo tem o seu momento, né? Se a pessoa realmente quer ser ajudada, né, a gente pode ajudar, mas não tem como, às vezes, interferir no comportamento de alguém que, como disse a Márcia antes, ela tem um histórico de vida e ela acha que aquilo que ela está fazendo é o correto, né? É igual discutir política. Tem a tal da dissonância cognitiva, né? Que, por exemplo, se eu tenho uma opinião aqui e a Márcia detecta o meu equívoco e me dá uma invertida legal, eu não vou admitir aqui na frente dela. Isso vai me dar um nó. E o nosso cérebro, ele não quer se desconfortar, ele não quer se confundir. Então ele tem que manter uma postura. Claro, e ele fica buscando alguma coisa para justificar. Então, enquanto a Márcia está me apontando alguma coisa, eu já estou formulando uma resposta para ela aqui. Então não vai dar muito certo isso, né? Não é que a gente vai conseguir convencer o outro, a gente só vai criar conflito, discussão e perda de tempo. Sabe que isso eu aprendi no CVV, essa questão de ouvir o outro, né? Porque normalmente quando a gente vai ouvir alguém, a pessoa está falando, tu já está pensando em algo que tu vai dizer, né? Então tu não escuta. Não escuta. Então acontece muitas vezes para nós, voluntários do CVV, o seguinte: a pessoa fala e a gente fica analisando o que ela falou, pensando, e ela logo diz assim: tu não vai falar nada? Calma, eu estou pensando o que tu me falou, estou refletindo, tu me falou algo bem sério, me falou isso. Não, isso não é bem assim. Quer dizer, mas foi ela que falou. Sim, mas aí é a questão do eco, né? Isso é a questão do eco. Qual é a primeira reação que a gente tem? Tá? Alguns talvez tenham tido, outros não tiveram até hoje, mas ouvir a própria voz. Primeira reação. Eu, quando ouvi a minha voz pela primeira vez, eu levei um susto. Mas não é isso que eu queria ouvir. Será que esta é a minha voz? Entende? É a questão do eco. Quando a gente se olha no espelho, quantas vezes a gente se olha no espelho e se assusta, mas essa não é a minha imagem. É que a gente se autoprojeta de uma forma. Então, às vezes a gente quer ser de uma forma e na realidade não é. Isso é um processo, às vezes, de aprendizado, né? Ou de aceitação do que verdadeiramente nós somos. Sim. E aí entram elementos como a própria caridade, a caridade para com os outros e é para com a gente mesmo, né? Tanto que Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. Qual é o sentido da palavra caridade, verdadeiramente o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E os espíritos responderam: benevolência para com todos. Aí vem, né? Prática do bem, a prática do mal, benevolência com todos. Não apenas com os que pensam como eu penso. Aí entra o não julgamento. Entra o não julgamento. Indulgência para com... Indulgência essa também foi citado aqui. Esta é a chave. Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, que também nós já fizemos um programa específico, e até mais de um, falando sobre a importância do perdão. É fácil? Claro que não é fácil. Mas é um longo processo de aprendizagem. Aí começa pela aceitação dentro daquilo, e no exemplo que o Jorge estava comentando sobre a realização do parto, né? Só se realiza parto em quem está grávida, no caso, né? É a pergunta tradicional de Jesus: que queres que eu faça? Jesus sabia, mas perguntava: que queres que eu faça? Para quem buscava a cura. No livro de Joana de Anjos, na psicologia, não é... Como é o nome do livro? A série psicológica de Joana de Anjos, ela fala que nós, no estágio atual que nós estamos, nós temos apenas flashes de compaixão. Concordo. Porque mais fala o nosso ego do que a nossa essência. Com certeza. Como é que eu vou dizer assim? Se anular em prol do outro completamente...
Estamos longe. E uma das principais causas também apontada pelos espíritos, ainda na extensão desta pergunta de Kardec, é o nosso próprio orgulho. É o nosso próprio orgulho. Que é uma das barreiras para que nós possamos tirar o cisco do nosso olho para deixar de enxergar a trave que supostamente está no... tirar a trave do nosso olho, na verdade. Tirar a trave do nosso olho para supostamente tirar o cisco que está no olho do outro. Então, nosso orgulho nos leva muitas vezes a esta posição de nos fecharmos em nós mesmos. E como nós fechamos o nosso espaço agora, nesse primeiro tempo, né? Para a próxima, então. Esgotou agora. Tu abre O Diógenes vai abrir, né, a sequência do programa. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você sempre acompanha aqui na TV Diário e também pode acompanhar pelo YouTube. E que outras formas de participação o nosso telespectador, aquele que nos segue, pode também interagir, Diógenes? Nós temos um Instagram, que é Despertar Espírita 2023, então é só seguir a gente lá, que vai ter os nossos recortes, tem postagens que às vezes a gente faz lá. Tem também no YouTube, então é só escrever Despertar Espírita, e lá vai ter, quantos já? 78, quase 80 programas já, né? É 80. E ali é o menu, dá para escolher o tema e entrar naquele que mais interessa, né?
E aí a gente já pede para comentar, curtir, ir lá no sininho, porque isso movimenta e vai para muito mais pessoas, né? E esse é o nosso objetivo, é espalhar a mensagem da doutrina espírita. Então, aquele que vai lá e comenta, aquele que vai lá e curte, se inscreve, o que acontece? Movimenta o algoritmo. Torna o assunto relevante. Isso. E aí o algoritmo... O algoritmo entende que isso é relevante e manda para mais pessoas. Sim, tá certo. E pode sugerir temas, pode fazer perguntas? Claro. E a gente até solicita isso, porque... como a gente está sempre gravando, é sempre importante a gente ter um tema que também conecte com aquele que está ouvindo, porque é importante a opinião daquele que ouve, porque essa é a nossa intenção, é conectar com aquele que está nos ouvindo, né? Então essa interação é muito importante. E nós temos já na manga alguns temas já que foram perguntados, né? No nosso último encontro que tivemos aí na Casa Espírita, alguns temas que nós vamos tratar aqui, né? Sim. Temas importantes também, né? É verdade. Que é a dúvida do público. Que foi dúvida do público. Que é isso que nos motiva, né? E aí, Jorge, lembra onde é que havia parado no nosso bloco anterior? É que certa vez eu vi uma palestra do Cortella, Mário Sérgio de Cortella, a empresários, numa conferência, e ele diz aquele ensinamento dele que já é conhecido, chame atenção no privado e elogie no público. Né? O que ele está dizendo ali? Ele tá dando um exemplo de indulgência. Né? Poxa, se eu vou fazer uma crítica, ou chamar atenção, ou ofender um funcionário, ou seja, quem quer que seja no meio dos outros, fala muito mais sobre mim do que sobre o que aquela pessoa fez, né? Seria a arte do feedback. A arte do feedback. Porque aquele equívoco que a pessoa cometeu, se eu estou bem intencionado, cabe a ela apenas ouvir. Porque eu estou preocupado apenas com aquela pessoa. Agora, se eu escancaro isso para todo mundo e exponho aquela pessoa, humilho aquela pessoa, eu não estou tão preocupada com ela. Eu estou mais preocupada, né, com o quanto aquilo vai me erguer acima daquela pessoa. E aí é complicado, né? Uma questão também levantada é sobre conviver com os erros dos outros exatamente para não melindrar, para não traumatizar, para não piorar. E aí, qual é a atitude diante da observação do erro alheio? Eu trouxe aqui, e acho muito importante que as pessoas depois leiam em casa, o livro de Emmanuel com Rumo Certo, capítulo 76, né, com o título de Socorramos. Olha aí. Vamos socorrer o outro, isso que tu está falando, Vicente. E ele diz assim: como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Exatamente. Censurar é fazer ainda mais distância. Desprezar seria perdê-los. É imprescindível que saibamos socorrê-los através da prática do bem efetivo e incessante, nos colocando no lugar deles. Aí entra a empatia, né? Através do serviço silencioso com entendimento e carinho. O que é o serviço silencioso? É a escuta. É a escuta amorosa. Né? Amparando-os o quanto seja possível, fortalecendo-os para o bem, pois todos nós estamos no caminho da iluminação. Então, temos uma tocha, vamos iluminar. Quem é que se ilumina primeiro somos nós, né? E para nós poder fazer luz, nós temos que nos auto-iluminar, né? A empatia sempre vai começar pelo processo de reconhecimento, que é um processo de eu olhar para a situação do Jorge, por exemplo, que é uma situação difícil, ou por mais que ele esteja enganado, equivocado diante de uma certa situação, e eu conseguir reconhecer aquela situação dele como dele. Né? E aí isso vai promover o que a gente chama de espelhamento, porque nós temos células espelhos, que a gente diz, né? Células neurais espelhos, que é isso espelhar em mim e conectar talvez com situações que eu já tenha passado também. E isso me impacta. E automaticamente eu me volto para ti. E aí não é mais eu. E é aí que começa o meu processo de humanidade, de eu querer, seria o se colocar no lugar do outro, mas esse se colocar no lugar do outro não existe, porque eu nunca vou sentir a dor que tu sente, eu nunca vou passar pelo que tu tá passando. Eu posso me afetar pelo que tu tá passando.
tá passando uma situação difícil e isso me afeta, isso me gera preocupação, me gera angústia. E aí também isso me movimenta para que eu te auxilie, para que eu te ajude. Mas tem uma questão bem interessante, assim, que, por exemplo, isso é bem do cotidiano da gente, né, das pessoas. Quando a gente chega numa loja e a gente é mal atendido, sei lá, chega uma menina cabisbaixa, falando entre os dentes, e a gente pergunta, ela só responde o que a gente pergunta, ela está desanimada, cabeça baixa. O que uma pessoa poderia fazer nesse momento? Vou reclamar pro gerente, porque, poxa, tem um emprego, tá aqui, tá sendo paga para isso, e vem me tratar desse jeito? Poxa. Ou se não, vira as costas com um beiço desse tamanho e vai para casa e diz, nessa loja não entro mais. Né? Isso pode ser um comportamento por falta de empatia. Né? Então, a gente se recomenda 3 tipos de movimentos que a gente pode fazer. O primeiro deles é tentar se perguntar, existem outros motivos para que aquela pessoa esteja daquele jeito? Sei lá, perdeu um ente querido, está voltando de um luto, a empresa exigiu que voltasse, né, depois, ou, sei lá, 3 meses dá o salário já atrasado, ou teve um problema, descobriu um diagnóstico difícil. Como é que vai estar o ânimo dessa pessoa trabalhando naquele dia, né? E o segundo motivo é que o nosso julgamento sempre parte das nossas verdades, do que a gente acha que é certo e errado. Então a gente parte do princípio do que a gente acha que é certo ou errado fazer aquilo ali. E aí a gente vai lá e julga, olha, tu não deveria estar me tratando desse jeito. Mas isso é a minha percepção diante de um contexto todo. E o terceiro é quando a gente se deixa levar por uma opinião social. Mas eu tenho certeza que se fosse o Jorge, o Vicente e a Márcia, também não ia suportar isso. Quem suporta isso? Pelo amor, que desaforo. E aí a gente vai pela manada imaginando que outras pessoas também fariam. E isso acontece de forma muito automática. É assim, ó, em lapsos de segundos. E que normalmente a gente vai pensar depois, né? Mas não foi legal o que eu fiz com aquela menina, né? Sim. Mas aí já foi. Mas esse negócio de atender bem, eu digo porque eu tô no ramo do comércio ainda, é verdade. também tá. Eu vou dizer uma coisa, exige muita sensibilidade, porque tem clientes que entram na loja e a vendedora se apresenta e assim, me deixa. Frouxa, entende? Não querem saber. É o momento que ela está, ela não quer ajuda, ela quer olhar. E outros que dizem, tu não vai me ajudar? Entende? Então, assim, eu tenho que ter desafio, né? É um desafio. Tem que ter uma sensibilidade. Por isso que a importância de ouvir. Né? Eu sempre digo para os funcionários, ouçam o máximo possível. Fica olhando, será que eu chego? Será que eu não chego? Ou dá uma passada perto, se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Isso, meu nome é tal. Vira as costas e deixa, fica por ali. Muito interessante. Vejam só, senhores e senhoras telespectadores, nós começamos tratando aqui de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora abordando questões da vida cotidiana. E isso é que eu acho fantástico no estudo da doutrina espírita, porque a gente não fica pensando apenas no que existe depois da morte, e a gente estuda muito isso, se aprofunda, e é absolutamente necessário. Eu entrei por isso, para saber o que existia depois da morte, com a clareza que uma doutrina pudesse me oferecer, e a doutrina espírita me ofereceu, mas eu depois também me dei conta, mas também não é só isso, né? E aí a doutrina nos oferece elementos para... E aí vem a questão da reforma íntima, da nossa percepção, né? De nós avançarmos em virtudes, na correção de erros, enfim, em situações que são nossas, que estão dentro de nós e que nos conectam também com este mundo. E aí chegamos a esse ponto, né? De examinarmos comportamento de atendentes. Então eu vou dizer, eu, por exemplo, né? Eu me sinto... E tenho confessado isso com pessoas das minhas relações, eu me sinto muito mal, né, com essa presença do vendedor junto, que é isso, que é aquilo, olha aqui, olha ali. Eu chego a me dar um calorão. É uma pressão. Vai comprar ou não vai comprar? Tanto que eu tenho dificuldade. Então, nessas lojas de self-service, essa aí, né, de que a gente vai ali, fica sozinho, fica escolhendo, essas eu me sinto muito à vontade. Porque aí eu estou especulando sem ter a sensação de que eu estou fazendo alguém perder tempo, alguém que vai me acompanhar, mas eu não estou muito afim hoje. Eu quero só olhar para formar um juízo, quem sabe, né?
Mas isso aí não é um regulamento, uma norma, um manual. Somos seres únicos, né? Exatamente. Cada situação no seu devido tempo, no seu devido momento. No alto dos meus quase 70 anos, eu vim fazer uma descoberta, estudando para esse programa, porque nós estamos aqui, a gente estuda, a gente se dedica para poder dar o melhor, né? Dar o melhor para poder dar o melhor entendimento, melhor compreensão, mas sempre quando a gente vai fazer o bem, a gente é o maior beneficiado. Sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida também. E eu fui estudar a origem, a etimologia da palavra misericórdia. Você sabe o que é? Eu fui descobrir isso ontem. Então nos conte. Divida com a gente. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é se colocar dentro do coração do outro. Imagina. Essa é a córdia de coração. Olha só. Misericórdia. E olha só a importância da. Quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, fica, misericordiosos. Mas o que é misericórdia? Tem tudo a ver com empatia, com compaixão. Empatia, compaixão. Realmente, será que nós conseguimos nos colocar dentro do coração do outro quando o outro está no sofrimento? É verdade. Na obra Boa Nova, do Chico, pelo espírito Humberto de Campos, tem um item que trata de pecado e punição. E conecta muito com essa fala do Diógenes e com isso que tu traz também, agora, Jorge, da questão, vem tratar justamente nesse capítulo aquele episódio da mulher adúltera, né? Aquele momento em que Jesus está com a mulher, enfim, faz cada um observar suas próprias responsabilidades no processo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, todo mundo vai e fica ele com ela. E passado esse episódio, tem um diálogo entre Jesus e os discípulos que ali ficaram, posterior a esse episódio. E esse diálogo é muito interessante, e Humberto de Campos relata para nós, porque Humberto de Campos é um espírito que acompanhou muitas passagens da época do Cristo por desdobramento. Ele se desdobrou posterior ao episódio todo, reviveu aqueles momentos por uma captação psicosférica do episódio que aconteceu na época e traz para o psiquismo de Chico, que traduz para nós em letras. Então tem muitos contextos que aconteceram lá que não ficaram retratados lá na obra. A gente tem o episódio da mulher adúltera, mas o que aconteceu na sequência? O que aconteceu antes daquele episódio? Isso é uma beleza da doutrina espírita, isso, né? Esses detalhes que o DVD tá lá, né? O DVD tá lá. São os registros acásticos da natureza. Tudo que nós fizemos, ou tudo que aconteceu na humanidade está registrado. Eu sempre digo, desculpe te interromper mais, mas eu sempre digo, se eu te pudesse pedir uma coisa, já assim, escolhe eu escolheria viver um dia com Jesus. Acompanhar Jesus um dia, principalmente os últimos dias, né? E isso está registrado, né? Márcia, isso é muito compreensível. Isso é uma questão de lógica. Se existe uma tecnologia que consegue registrar isso e depois colocar no YouTube e ficar registrado, tu acha que a natureza não tem uma tecnologia dessa milhões de guardar em algum lugar pra gente ver? Eu costumo dizer que está na memória do tempo. Claro, o espírito da antiguidade foi lá e captou. Está no arquivo da universo. Mas continua. E aí, nesse diálogo, né, na sequência, os discípulos ali questionam Jesus. Por que tu não apedrejou? Por que você não julgou? Né? Que é justamente a questão do julgamento. Porque ele era puro. Ele podia. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo soltou. O único ali que poderia era Jesus. Então ele foi interrogado na sequência. Mas, mestre, por que você não julgou? Né? Porque eles sabiam da grandeza daquele ser que estava ali. E isso foi interessante, esse diálogo, né? E aí o mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? E Jesus fixou o discípulo, o olhar calmo e bondoso, e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez as durezas e as vicissitudes que ela atravessou em vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos e das mulheres felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? E aí, o discípulo João ali ainda questiona: mas ela fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? E o mestre segue: ninguém pode contestar que ela tenha pecado.
Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. E aí ele segue nessa questão toda. E aí ele encerra falando sobre ela ainda dizendo: raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes, pelas quais aquela mulher passava. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É incrível. Já tá ruim, vai piorar. Não, Exato. E Humberto de Olhar- Campos, Dentro do coração dela. em outro livro, que eu agora não recordo o nome, Humberto de Campos cita que enquanto Jesus escrevia na areia, porque enquanto Jesus estava escrevendo os nossos defeitos Sim. na areia. Não sei se está nesse livro. Tá nesse livro. Está nesse aí, né? É, boa nota. Então, por isso que é tão importante. Márcia, mostra esse livro para as pessoas. Boa Nova é... Aham. A literatura espírita é maravilhosa, né? Traz entendimentos, né, que clarificam a nossa mente. Né? É verdade. Uma outra questão levantada por Kardec é como educar sem julgar. Né? Já foi dito aqui, já foi comentada essa questão aqui, mas o processo educativo sem o julgamento. Sabe que a gente consegue isso? Educar, ajudar, sem julgar ou sem condenar? Olha, eu trago um texto aqui de Joana, bem interessante. Quando julgamos o outro, nos colocamos num pedestal, como juízes com autoridade moral. Né? Ainda não estamos sedimentados que Deus é amor. Porque nós temos, como a Márcia falou no início, essa cultura, né? Que Deus castiga, que Deus julga. Né? Então nós ainda não percebemos que realmente Deus é amor. Estamos na cultura do julgamento, na ausência da caridade e da misericórdia, da compaixão e do próprio perdão. Porque uma das coisas, né, que também Jesus ensinou e nos deixou como legado é que isso não significa passar a mão pelo erro. Passar a mão por cima do erro. Não, o erro é condenável, mas ter benevolência, indulgência, caridade e perdão com o autor do erro. Não é a condenação da criatura, a condenação do erro. Então, esse também eu acho que é um entendimento que a gente deve ter no momento em que se posiciona diante do fato para julgar e principalmente condenar alguma pessoa. Não significa dizer que se esteja querendo tapar o sol com a peneira. O erro precisa ser condenado, Exato. precisa ser corrigido. Agora, o autor precisa de novas oportunidades. E aí, porque tem todo esse histórico que agora a Márcia relatou, no caso da adúltera. Porque quando a gente julga alguém, julga pela aparência. Muitas vezes pelo impulso, pelos nossos conceitos, pelos nossos preconceitos, e não leva em conta o que levou alguém a praticar determinada atitude. Então não é passar a mão por cima do erro, mas é tentar compreender aquilo que o ser humano pode cometer na sua passagem, na sua existência. E ninguém está livre disso. A crítica e o julgamento, ela é o oposto do acolhimento. Porque o que acontece, trazendo um olhar aqui mais da psicologia, nós já estamos saturados de críticas e julgamentos. É o que a gente mais sofreu durante a infância. Então, assim, o que acontece? A gente leva isso para a fase adulta querendo se proteger disso a todo momento. Às vezes machucou tanto, incomodou tanto, que agora na fase adulta a gente quer se proteger disso. Então, quando a gente vai julgar ou criticar alguém, apontar o dedo, a gente não está conectando essa pessoa, porque essa pessoa ela já está levantando o escudo dela. Porque ela aprendeu a se defender da crítica e do julgamento. Então, eu não consigo acessar ela. A Pestalozzi, ele dizia na carta de instância dele que ele primeiro se preocupava em conquistar as crianças, a amizade das crianças, para depois transmitir qualquer ensinamento para elas. O acolhimento, né? O acolhimento. Ele acolhia primeiro as crianças, ele conquistava o coração das crianças, as crianças se sentiam protegidas, cuidadas por ele, e aí ele dizia, tudo que eu passasse para elas, elas absorviam e acreditavam.
E isso não se resume só à criança. Nós somos crianças emocionalmente, muitas vezes. Espiritualmente, muito. Quem não gosta de ser acolhido, quem não gosta de um cafuné, quem é que não gosta de uma atenção, qualquer adulto gosta. Então, assim, tu criticar e julgar é tu tá voltando lá na infância da pessoa e reproduzindo o pai, a mãe, e ela vai fazer o quê? Não, aqui não. E aí tu teve a oportunidade de ajudar, só que usou os meios errados. É esse fato, né, de como que eu faço para ajudar uma pessoa, para fazer ela se tocar que ela está equivocada, sem ofender, sem... É isso, muitas vezes é ter esse cuidado de não querer reproduzir o que tu mesmo, a gente mesmo sabe, né, o quanto a crítica, o julgamento nos faz mal. Então por que a gente vai desejar isso pro outro também? Sim. Né? Meu pai dizia, há muito tempo atrás, já dizia, até um cãozinho gosta de carinho. Sim. Nosso tempo tá chegando no seu limite. Alguma outra consideração, mensagem ainda dentro desse tema? É a única consideração que eu acho que foi bem... Falamos o melhor possível, né, dentro desse tema tão importante, né? Mas uma vez uma pessoa, após uma apresentação sobre valorização da vida e suicídio, ela, no particular, ela me chamou e disse assim, o espiritismo, afinal, o espiritismo é contra ou a favor do suicídio? É contra o suicídio? Eu disse assim, o espiritismo vai ser sempre contra o suicídio, mas jamais contra o suicida. É a questão do erro do autor. Isso que eu... Exatamente. Essa coisa. Márcia Diógenes. Na maioria dos casos, os julgamentos são nossas projeções, né? As nossas dificuldades, o drama em lidar conosco mesmo, com aquilo que a gente já reconhece em nós ou inconscientemente está em nós e a gente acaba projetando para o outro, né? No final das contas, a gente acaba sempre na questão da reforma íntima. O autoconhecimento, o quanto a gente se situa nesse projeto maior divino em contato com a vida, fazendo com que o nosso olhar com relação ao outro mude, né? Que são pessoas humanas, amores que a espiritualidade coloca no nosso caminho, seja para nos despertar através da insistência ali, da exigência de paciência, ou sejam aqueles que vêm facilitar o caminho mesmo, que a convivência se torna mais suave. Independente disso, são almas que a vida coloca no nosso caminho por alguma razão, né? Então, auto se observar nesse processo todo, ver como eu lido com tudo isso, como eu sou como pessoa, muda tudo, o meu julgamento com relação aos outros, a minha forma de me portar, né? A gente acaba redundando sempre na reforma íntima. Porque quando nós sofremos uma injustiça, a gente faz a prece e pede justiça. Poxa vida, eu estou sendo injustiçado, né? E quando o outro comete, com nós queremos justiça, mas com o outro com nós queremos misericórdia. Pede misericórdia. Isso. Para o outro que cometeu, a gente pede justiça. Para nós, misericórdia. Mas não existe justiça sem misericórdia. É verdade. Já falamos sobre reforma íntima, né? Bastante. Bastante. E quem quiser recuperar esse tema, pode buscar pelo YouTube? Pode. Só rolar lá que vai enxergar lá o tema escrito. E só entra ali e assiste. Então, mais uma vez, agradecemos o Diário, a TV Diário, né, por nos ceder esse espaço maravilhoso para a gente poder falar sobre a nossa querida doutrina espírita, sempre de uma forma prática, né, como foi dito hoje aqui, sempre buscando dar um sentido maior para o material vida. E o espiritual. Isso, buscando dar esse sentido maior para a nossa vida. Né? E às vezes aquilo que a gente parece tão banal tem uma importância enorme, até pelo despertar. Despertar Espírita fica por aqui, na edição de hoje, mais uma vez na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Pô, do Diógenes Chaves, da sua companhia. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.